Olá, caminhante, tudo em paz? Vamos orar para iniciarmos nosso vídeo? Vamos lá então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, por todos os dias. Em todos os dias. Nos colocamos, Deus, diante do Senhor neste momento, com o intuito de te pedir perdão pelas coisas que nós fizemos e não fizemos, quando não deveríamos ou deveríamos ter feito. Te pedimos que nos ajude a aprender com isso e que a gente consiga diminuir os nossos erros o máximo possível. Também te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que a gente consiga perceber e evitá-los. Mas se não for possível, nos ajude, Senhor, a nos conscientizarmos dele, que nós nos coloquemos diante do Senhor, que nós confessemos ao Senhor e que nós sintamos o teu perdão. Porque muitas vezes o Senhor nos perdoa e a gente às vezes não sente, porque queremos carregar o peso do pecado e a culpa. E isso não é nada bom, sobretudo depois que o Senhor já libera o perdão. Mas, Pai, também te pedimos neste momento que o Senhor nos abra o entendimento para que a gente caminhe de maneira proveitosa na leitura do capítulo de hoje. Que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente obedeça e que a gente te alegre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Este é o nosso livro, Uma Vida com Propósitos, capítulo 2. Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado. Mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez teu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui formado. Fui formado parte por parte. Como fui esculpido do nada e vim a existir. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias e vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado. Todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente.
Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente, jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor em que ele tem. A Bíblia diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, havendo-nos escolhido como alvo de seu amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia já declarou a mesma coisa milhares de anos atrás. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Ele é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: a única possibilidade de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfel. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação.
denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pela vara do Senhor vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. No segundo dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Em Isaías 44:2. Uma pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Isaías 44:2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Bem, caminhante, vamos orar para encerrar o nosso vídeo de hoje, né? E que isso que a gente leu hoje, que isso que a gente falou e ouviu hoje, seja muito ajudador para nós, mas que também nos dê elemento para que a gente consiga abençoar o próximo, para que assim cresça o reino do Senhor e assim o Senhor seja engrandecido, o outro seja alcançado e salvo e nós fiquemos alegres com isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de leitura do Teu livro, do livro que o Senhor inspirou o Teu Filho, e essa ferramenta tão ajudadora, tão boa para nós, que ela seja realmente aproveitada por muitas outras pessoas, que ela sirva, Senhor amado, de ajuda para tantas outras pessoas, principalmente para aqueles que não Te conhecem ainda, que eles consigam perceber quem é o Senhor e o que o Senhor faz por nós, como o Senhor mobiliza outras pessoas em nosso favor, como nós fomos alcançados um dia por Ti, através desses Teus filhos, desses Teus servos que se dispuseram, se disponibilizaram para a seara e trouxeram a palavra para nós, onde o Senhor tocou no nosso coração e as escamas dos nossos olhos caíram. Nós conseguimos ver quem é o Senhor e fomos reconectados contigo. Onde um dia Adão fez essa desconexão, essa separação entre nós e o Senhor, e em um outro dia o Teu Filho, Jesus, nos reconectou, morrendo por nós, mas ressuscitando também, para que nós alcançássemos a vida eterna, para que nós recebêssemos o Teu Espírito e fôssemos guiados, inspirados, perdoados, corrigidos, repreendidos e amados por Ele. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Até a próxima caminhante, se Deus permitir. Um abraço.